Olá pessoas, tudo bem com vocês? Iniciando 2024, desempoeirando esse canal de psicanálise, trazendo para vocês uma série de vídeos que eu preparei aqui para a gente falar sobre um tópico que eu acho muito bacana e que faz tempo que eu tô tentando falar sobre ele e finalmente agora eu resolvi que eu ia começar. Hoje a gente vai falar sobre o sintoma na psicanálise. Eu resolvi separar esse vídeo pelo menos em 3 a 4 partes para a gente poder entender como é que funciona esse mecanismo num geral, mas nesse primeiro vídeo quero trazer para vocês um videozinho um pouquinho mais tranquilo, mais conciso, mais contido, para a gente poder conversar sobre isso inicialmente. Tudo bem, meus amores? Então, para início, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Rodinick, eu sou psicólogo formado pela FMU, estudo psicanálise há mais ou menos 5, 6 anos. Atualmente trabalho atuando na clínica com a psicanálise lacaniana como a minha abordagem e atendo online e presencialmente. Vamos iniciar esse pequeno debate nesse primeiro vídeo que visa essencialmente distinguir o sintoma da psicanálise para o sintoma da psiquiatria. Eu imagino que vocês, ou pelo menos grande parte de vocês, tenha clicado nesse vídeo já tendo mais ou menos uma ideia de como é que funciona a formação de sintoma para psicanálise. Mas hoje eu quero fazer essa distinção para a gente poder ir um pouquinho mais a fundo, uma vez que eu já fiz um vídeo nesse canal e algumas pessoas pediram para que eu falasse sobre a primeira e a segunda tópica freudiana. Então, nessa série de vídeos, eu viso primeiramente trazer essa pequena discussão para vocês e posteriormente evidenciar então os mecanismos por trás de tudo isso que eu tô falando. Então, vamos lá. Para a gente poder entender como é que funciona toda a relação de diagnóstico que norteia a ideia de estrutura na psicanálise, a gente primeiro precisa entender o que a gente está chamando de sintoma. E para isso a gente cai exatamente em uma dúvida muito comum dos estudantes de psicologia, que é qual que é a diferença entre sintoma para psicanálise e qual que é a diferença para psiquiatria. Então, vamos começar com uma ideia muito clara do Freud em 1900, quando ele fala da interpretação dos sonhos, está na interpretação dos sonhos, que ele diz que o sonho na verdade é um sintoma, né? Assim como em 1905, algumas coisas que a Dora faz na análise de um fragmento de um caso de histeria são chamados de atos sintomáticos, e também em 1901, nas psicopatologias da vida cotidiana, o Freud também chama alguns esquecimentos, alguns lapsos e por aí vai de sintomas também. Então isso talvez deixe uma pulga atrás da orelha de quem está iniciando a entender como é que funciona a teoria psicanalítica. Então, para isso, vamos pegar o que a gente já conhece, o que está mais no senso comum enquanto sintoma, a ideia da psiquiatria. Para a gente poder inicialmente entender isso, a gente precisa necessariamente fazer uma distinção que prega o antagonismo entre essas duas noções. O que isso quer dizer? O sintoma para a psicanálise pouco tem a ver ou nada tem a ver com o sintoma para a psiquiatria. Eles são antagônicos, eles não se complementam. Por alguns motivos, né? Então vamos pegar a psiquiatria como principal alicerce para a gente comparar com a psicanálise posteriormente. O sintoma para a psiquiatria tem a ver com comportamento objetivado. O que isso significa? Determinados padrões de comportamento que a gente pode encontrar em um paciente, a gente vai encontrar descritos em alguns manuais. No caso da psiquiatria, a gente encontra o DSM e o CID como os dois principais. Então, se a gente pega, por exemplo, o transtorno depressivo maior, você vai abrir lá no DSM e você vai encontrar uma série de comportamentos elencados ali como se fossem pequenos pontos de PowerPoint, onde a pessoa vai se comparando, o médico psiquiatra vai comparando e vai vendo, olha, a pessoa está apresentando humor deprimido por mais que 2 semanas, está apresentando hipersonia ou insônia, está apresentando maior apetite, menos apetite, perda ou ganho de peso, está apresentando humor mais caído, está apresentando falta de vontade, falta de prazer. Por mais do que 2 ou 3 semanas, isso já configura um transtorno depressivo maior. E nisso a gente vai encontrar diversas coisas, né? A patologização da própria vida, a gente vai encontrar a patologização do sofrimento, então você pode encontrar no DSM transtornos que falam sobre o tempo do luto e por aí vai. Então você vai encontrar na psiquiatria comportamentos que são objetiváveis, comportamentos que são possíveis de você pegar aqui e falar, isso daqui caracteriza a possibilidade de um transtorno X ou Y. O grande tchan da psiquiatria
é participar de um paradigma muito importante. Ele utiliza o paradigma biomédico. O que isso significa? A gente vai estar falando de uma linguagem essencialmente médica, de médicos para médicos. A gente vai estar procurando comportamentos que sejam ligados a uma etiologia química, uma etiologia cerebral de um determinado transtorno. E a psiquiatria se apropria então desse paradigma para trazer essa relação de sintoma. Então o sintoma, ele é um comportamento descritivo e observável dentro daquela forma de sofrer. Então a pessoa vai aparecer no consultório do psiquiatra com uma determinada queixa, uma determinada questão, e a partir disso a psiquiatria vai com o seu manual, vai com o inquérito médico e indo lá e nessas pormenores assim vai conseguindo definir em qual transtorno o paciente está. Dessa mesma maneira, a gente não deve pensar no diagnóstico e no sintoma psicanalítico, porque como é que o sintoma psicanalítico se forma? Então, da onde é que se dá origem à ideia de que, por exemplo, o sonho é um sintoma, como é defendido em 1900 pelo Freud na interpretação dos sonhos? O sintoma para a psicanálise, para além da ideia da psiquiatria, porque a psiquiatria é um sintoma universal, então todas as pessoas que têm características de tal lugar podem apresentar tal transtorno. Para a psicanálise, a gente está falando de uma coisa completamente singular. A gente está falando da relação do sujeito com o seu próprio sofrer, da relação do sujeito com a sua ideia de aparelho psíquico, né? Com a ideia do aparelho psíquico do próprio sujeito. Então a gente vai estar falando da interação, da metapsicologia desse sujeito. A gente vai estar falando da interação entre id, ego e superego, a gente vai estar falando da interação entre consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente vai estar falando essencialmente daquilo que o Freud vai chamar no Retorno do Recalcado, no seu artigo de 1915, que fala sobre o recalque, né? Ele define 3 tipos de recalque, o primário, o secundário e o retorno do recalcado, quando ele for falar sobre a formação de compromisso. Em 1923, o ego e o id, ele também fala sobre a formação de compromisso, né? A formação de compromisso nada mais é do que a formação do sintoma, que significa então a relação do sujeito com o seu desejo, a relação do sujeito com o seu medo, com aquilo que ele se queixa. Então a gente tem que lembrar que o sintoma para a psicanálise assume também um caráter metafórico. Tem a ver, por exemplo, com alguns mecanismos de defesa que a gente pode encontrar no sonho, um dos principais sendo o deslocamento, por exemplo. A gente pode encontrar uma pessoa que tem medo de barata porque na verdade aquilo ali representa, por exemplo, alguma cena patogênica específica. Você vai encontrar isso no caso da Ana O, por exemplo, né, a formação de fobias e por aí vai. Mas o sintoma para a psicanálise, ele é singular, ele tem a ver com uma forma que o sujeito vai trazer de sofrimento de acordo com aquela questão. O sujeito então vai trazer, por exemplo, uma falta de sentido para a vida, e essa falta de sentido, ao invés de ser atribuída, por exemplo, a um transtorno depressivo maior, na verdade a gente vai percorrer o caminho inverso. A gente vai pedir para o sujeito falar sobre aquilo, né? Então, enquanto na psiquiatria a gente vai estar procurando formas de objetivar aquilo que o sujeito está falando para trazer a ele um entendimento, uma palavra que feche o diagnóstico, na psicanálise a gente vai fazer um movimento inverso. Muitas das vezes o sujeito vai chegar para a gente com um diagnóstico de transtorno depressivo maior, ou de TDAH, ou de qualquer outro transtorno, e a gente vai perguntar para o sujeito: o que você está chamando de transtorno depressivo maior? O que você está querendo falar com relação a isso? Qual que é a sua relação com isso? Porque a gente tem que lembrar que o sintoma, para além daquilo que o sujeito se queixa, e aqui eu pego emprestado o 4+1 Condições para Análise do Antônio Quinê, se eu não estou enganado, posso ter errado o autor, se eu tiver errado eu corrijo na edição. A gente vai encontrar que também, para além de algo que faz com que o sujeito se sinta mal, né, o sintomal, o sintoma, ele também vai ser um lugar de investimento libidinal. No início do livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, do Bruce Fink, ele traz uma ideia muito interessante. O sujeito que já desprendeu muito tempo e muita energia libidinal para um determinado sintoma, raramente vai querer se livrar dele. Então o sintoma, para a ideia do ato analítico, que é um pouquinho mais para frente que a gente vai poder falar sobre, é uma questão completamente diferente. Então, meus amores, para a gente ter mais ou menos uma ideia bem simples e bem tranquila, o sintoma para a psicanálise tem a ver, então, com a formação de sofrimento do sujeito, a forma como ele traz a interação entre as instâncias psíquicas, a forma como a metapsicologia do sujeito se comporta, o recalque, o retorno daquilo que foi recalcado, porque o recalque em si é falho, um ato sintomático, um esquecimento. Isso tudo é sintoma porque ele se estrutura
através de uma metáfora, e é possível, então, do sujeito fazer uma narrativa a respeito daquilo, né? É possível o sujeito produzir um saber em cima daquilo. Enquanto para a psiquiatria a gente vai fazer o contrário. A gente vai procurar, então, comportamentos objetiváveis que façam com que o sujeito possa ter uma palavra sobre aquilo que ele teoricamente possui. Ele é um paradigma biomédico, coisa que a psicanálise não é. Ele busca ser universal, coisa que a psicanálise não busca. Então existe toda essa relação. A gente se lembra de que nem sempre o sujeito gostaria de se livrar do sintoma, diferentemente da psiquiatria que busca essa remissão do sintoma. E aí a gente entra em outras questões, em outros debates mesmo, né? A gente vai falar sobre se é necessário, se a psicanálise de fato cura. O que você está querendo chamar de cura? É uma remissão de sintoma? Nesse caso, talvez não, né? No final da obra do Lacan, você vai encontrar que ele vai dizer que o ideal seria que o sujeito faça as pazes com o seu sintoma, né? Esse seria o final da análise, não necessariamente fazer com que ele suma, como é o caso da psiquiatria, por exemplo. Então fica mais ou menos nesse debate. A formação de sintoma para psicanálise, então, vai repousar exatamente na relação metapsicológica, nas questões dos desejos inconscientes, das pulsões recalcadas, daquilo que é possível de ser feito um compromisso com a mente consciente, com o ego e o superego, e a gente também vai pensar nas pulsões e nas fontes dessa pulsão no id e no próprio inconsciente. As formações do inconsciente são em si grandes sintomas que a gente vai investigando. Na psicanálise a gente tem a pretensão de fazer o inverso da psiquiatria. A gente pega um significante, uma palavra, e a gente tende a abrir essa ideia, a gente tende a abrir significações, ao contrário da psiquiatria que tende a fechar significações. A gente quer então encontrar um saber do sujeito em cima daquele sintoma, não necessariamente fechá-lo. Tudo bem, meus amores, a gente inicia essa série de vídeos com esse conteúdo para vocês. A gente vai conversando. Por favor, comentem o que vocês estão achando, eu acho muito interessante. Esse é o início da minha jornada fazendo algum tipo de conteúdo com relação à psicanálise para cá, e eu quero continuar, sempre tive vontade. Meus contatos estão na descrição do vídeo, caso vocês queiram falar alguma coisa a respeito de tudo que foi discutido aqui. E é isso, meus amores, não se esqueçam de clicar no botão de gostei aí embaixo para a gente continuar fazendo isso. Comentem para eu poder saber o que vocês estão a fim de escutar. Vamos criar isso daqui, vamos fazer isso daqui e pra frente, porque eu conheço vários canais de psicanálise que eu curto pra caramba e eu espero poder estar no meio desses. Tudo bem, meus amores? Se eu ajudei vocês, tamo junto. E é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, onde muito provavelmente a gente vai abordar a primeira tópica freudiana com um pouquinho mais de esmero. Tudo bem? A gente se vê até lá.